Agora, próxima pergunta aqui. Por que Deus fez um anjo tão poderoso, né, como Lúcifer, que nem é Lúcifer, né? Samael. E por que ele fez, sabendo que ia acontecer isso, ia acontecer todas essas coisas, ele ainda criou aquele ser? Essa é uma pergunta muito interessante relacionada que tem a ver também com a questão do livre-arbítrio e como Deus cria suas próprias criaturas, né? A gente vai falar sobre isso mais adiante, eu acredito. Sim. Mas assim, essa questão, Deus cria sempre seres livres. E ele toma um risco sobre eles. Ele assume os riscos. E os riscos, assim, é óbvio, mas ele assumiu o risco por mim, né? Porque no final das contas sou eu que estou sofrendo tudo isso. Queridos, eu me recordo de uma frase de um amigo, Ivan Saraiva, que ele dizia assim: ninguém tem saudades como Deus tem saudade. Ninguém está esperando Jesus há 2000 anos. Ninguém está esperando que Jesus volte há 2000 anos. Só Deus. Nenhum de nós vive mais do que 70, 80, 90 anos, 100 anos. Então o nosso sofrimento é passageiro sendo contraposto por uma promessa de eternidade. Mas Deus, ele vem no tempo. Eu não creio num Deus atemporal, mas ele vem no tempo, mas ele convive com essa dor desde quando ele criou. Deus criou o tempo? Deus é o tempo. Deus é o tempo. Então, assim, a ideia de que o tempo seja alheio a Deus, ela é errada biblicamente. Mas a ideia de que o tempo seja subordinado a Deus também é errado biblicamente, porque a própria noção de existência, dentro da Bíblia, pressupõe a noção de tempo. O tempo passa para Deus? De que maneira o tempo passa para Deus? Deus ele está restrito pelo tempo? Deus não está restrito pelo tempo, mas Deus tampouco está como eu me recordo de um autor há um tempo que ele diz: Deus é assim, isso aqui é o tempo e Deus está olhando para aqui, ó. Daqui ele move o tempo assim. Eu já ouvi isso aí, que ele olha a nossa vida como um círculo, como se não tivesse meio e fim. Isso é problemático, porque veja o seguinte: imagine que Deus tivesse isso. O que estaria acontecendo exatamente nesse momento na visão divina? Cristo estaria morrendo. Nesse mesmo momento. Nós já estaríamos na eternidade. Samael estaria caindo, Lúcifer estaria caindo. Ou não. Ou ele estaria lá ainda louvando a Deus. Ou estaria... Não, e aí você tem... ele estaria... Ao mesmo tempo, Deus estaria sendo louvado por Lúcifer e tendo Lúcifer caindo. Porque nessa noção de atemporalidade divina, em que o tempo está aqui, Deus está remoto do tempo do lado de cá, o tempo é um constante presente para ele. Então tudo o que está acontecendo, ele vê tudo como uma foto. Parada, estática. Qual é a noção? É isso que a Bíblia nos apresenta? Na verdade, a Bíblia nos apresenta um Deus que é histórico. Deus é tão histórico, em Deuteronômio capítulo 26, verso 5, ele diz assim, Deuteronômio capítulo, 26, verso 5, ele fala a respeito do chamado pequeno credo da nação de Israel. Ele diz assim: quando vocês entrarem na terra, vocês vão dizer: meu prestes a perecer era meu pai. Deus me ouviu na aflição que eu tinha aqui no Egito. Então, nos mostra um Deus que acompanha o seu povo na história, sempre para frente. Ele fala: eu visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Ou seja, ele vem acompanhando... Sempre se movendo e sempre para frente. Essa ideia de que Deus é o próprio tempo eu nunca tinha pensado, mas realmente, ele não pode nem ser subordinado ao tempo e nem... o tempo estar acima dele, né? Exatamente. É muito bom. E a ideia de um tempo, de uma temporalidade divina, brota de uma noção grega de Deus. De um Deus inamovível, de um Deus que não pode ser movido. De um Deus que, por exemplo, Filo de Alexandria, um filósofo do primeiro século, ele dizia assim: Deus é espírito puro, e por ser espírito puro ele não pode tocar matéria. É a noção platonista de um Deus que tem que ser espírito porque a matéria é eternamente má. E de que maneira ele cria? Porque ele cria. Ele cria através do homem, do Adam Rishon, do homem primordial, dos arquétipos. E esse homem arquetípico existe na consciência divina, que é grande o suficiente para pensar em tudo que existe, sem que nada daquilo exista. E quem é que faz as coisas existirem de verdade? É esse homem primordial, que é o Logos, que está lá em João 1. E ele traz as coisas em existência, porque o Logos é uma emanação criadora de Deus. Isso não é o que a Bíblia nos apresenta. Ou seja, colocar Deus na matéria é uma espécie de colocar ele dentro de uma caixa. Seria exatamente isso. Então, e a Bíblia não nos apresenta isso. Teologicamente falando, Deus é muito maior do que está dentro de uma caixa. Por isso que a Bíblia nos apresenta um Deus que se move, que não é a ideia do motor primeiro, né? Que assim, ele não pode ser movido por nada, mas tudo move. Do moto contínuo. Ele não pode ser movido por nada, mas tudo move. Não é a ideia de Deus. Deus, ele pode ser movido, mas é movido pelo quê? Pela sua vontade. Pela sua vontade. Ele se move no tempo e ele se move no espaço. Agora, a palavra dele, quando ele fala aqui sobre o poder da palavra, as coisas vieram a existir. Exato, é porque existe um conceito, na verdade, chamado certeza divina, de Ibn Ezra, que é, por exemplo, as profecias geralmente são vazadas no texto hebraico utilizando formas do passado, falando bem grosseiramente, porque o hebraico não tem passado, presente e futuro.
Isso é legal, porque o hebraico não existem formas do passado, presente e futuro nos verbos hebraicos. Eles têm qualidade de ação. Ação terminada no passado, ação já terminada, ação em curso. Em curso. E ação futura? É ação em curso. Ação em curso. Claro, inclusive o futuro não existe, né? É a direção, exato, né? Exato, exatamente. Essa é a ideia, na verdade. Então, como o futuro não existe, aqui tem todo um monte de questões filosóficas a esse respeito, mas veja, quando Deus fala, ele utiliza certeza. E não porque ele está de fora olhando, mas é porque ele vai moldar os acontecimentos de maneira que sua palavra jamais deixe de ter validade. Vai fazer. Um exemplo claro disso, eu acho isso maravilhoso, já falei isso aqui na Escola do Pensar uma certa feita, quem é a mãe de Artaxerxes I Longímano? A mãe de Artaxerxes I Longímano, que é o filho de Xerxes, que deu o decreto lá em 457, que inicia as 2.300 tardes e manhãs, Sim. É Esther. É Esther, ou pelo menos madrasta. Da linhagem de... exato, ela é judia.